Invocai o Santo. Ministério Sonho das Oliveiras. Ministro Benjamin de Andrade. Apresenta o pregador Rodrigo Moreno. Tema da mensagem: fim dos tempos. Prometes, irmão, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu agradeço ao Senhor por mais uma vez nós estarmos reunidos na presença dEle. Agradeço também pela oportunidade de poder estar trazendo a palavra de Deus. Confesso para os irmãos que todas as vezes que eu recebo esta oportunidade, eu sinto nos meus ombros o peso da responsabilidade. Porque trazer a palavra para a igreja do Senhor requer responsabilidade, né? E nós temos que estar prontos para ministrar aquilo que o Senhor quer. Amém? Então a igreja pode ter certeza que o Senhor tem uma palavra para nós hoje. Amém? Então eu gostaria que aqueles que puder, peguem a sua Bíblia e abra ali no livro de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 29. Lucas, capítulo 21, versículo 29. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Está escrito assim: ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passarás os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Coloque a mão nessa palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, nós sabemos pela Tua palavra que a Tua vinda, Senhor, está próxima. E o Senhor também sabe, meu Deus, que a Tua igreja na terra está adormecida, Pai. Senhor, e nesta palavra, o Senhor nos traz um alerta, porque é de fato que o Senhor não quer encontrar, Senhor, a Tua noiva adormecida, Pai. Por isso o Senhor nos traz essa alerta. Senhor, aqui está a Tua igreja, aqueles, ó Deus, que o Senhor trouxe até este lugar. E eu te peço, meu Pai, nos dá um toque de alerta esta noite, Senhor, porque eu sei que o Senhor está próximo. E o Senhor quer, meu Pai, levar consigo todos aqueles que creem na Tua palavra. Então, meu Deus, fale conosco nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Podem se assentar, amém? Glória a Deus. Eu quero repetir, ali no versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Amém? Irmãos, a palavra de Deus nessa parte deste versículo 34 diz para que nós possamos ficar alertos. Então, se a palavra do Senhor está dizendo para que este dia não venha sobre nós repentinamente, então é possível
O Senhor está dizendo que é possível que esse dia não venha sobre nós repentinamente. Mas em uma parte da palavra do Senhor, Ele diz que nós devemos orar e jejumar, e nós temos que ficar preparados porque nós não sabemos o dia nem a hora. Amém? Então, irmãos, nós temos que observar a palavra de Deus, e o Senhor nos traz um alerta hoje. Algo que o Senhor tem ministrado muito no meu coração esses dias, todas as vezes que eu chego na presença de Deus para orar, o Espírito Santo de Deus tem falado acerca dos últimos dias. Até pedi para o irmão colocar aqui o fim dos tempos. Então, esse é o assunto que nós vamos tratar hoje, o fim dos tempos. Porque o Senhor está próximo de arrebatar a sua igreja. E o Senhor, olhando para essa terra, vê a noiva dele adormecida, muitas pessoas que dormem. Então, a igreja do Senhor está adormecida. A igreja do Senhor não está atenta aos acontecimentos do fim dos tempos. E a palavra de Deus diz, aqui no versículo 36, vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Irmãos, observa a palavra de Deus, porque nós não sabemos mesmo o dia nem a hora que o Senhor vem. Mas se nós formos olhar para a palavra de Deus e observá-la, nós podemos saber os tempos. E hoje nós vivemos tempos difíceis. Como diz ali no livro de 1 Tessalonicenses, nós vamos ler daqui a pouco. Tempos difíceis como nunca se houve na face da terra. O nosso tempo hoje é o tempo mais difícil que já existiu em todos os tempos para servir a Deus. Porque nós vivemos em um tempo onde a tecnologia está muito avançada. Onde as pessoas têm colocado diante de Deus coisas que causam o ciúme de Deus. Ali no livro de Jeremias nós podemos confirmar isso. Jeremias capítulo 8. Jeremias foi um profeta onde Deus mostrava muito para ele através de sonhos, de revelações. E ali no capítulo 8 de Jeremias, o Senhor traz para ele uma revelação. A história nos diz que estava ele na sua casa, assentado, e todos os sacerdotes diante dele. Então o Espírito do Senhor trouxe uma revelação para ele. E uma figura como, ele não fala se é um homem não, mas uma figura de fogo. Uma parte fogo, outra parte reluzente como metal. E a palavra de Deus diz que em espírito ele toma Jeremias e leva ele até a entrada do templo. E mostra para ele um objeto de ciúme. Ali fala sobre objeto de ciúme. Algo que o povo estava trazendo como adoração e que causava o ciúme de Deus. E nós vamos entender o que isso significa e o que tem a ver com os nossos dias. E como nós podemos afirmar que nós vivemos dias difíceis. Então a palavra de Deus diz que o Senhor mostrou para Jeremias aquela figura e disse para ele: olha o que os homens estão fazendo na entrada do templo para afastar a minha presença da minha casa. E o Senhor diz ali que aquele objeto, que era objeto de ciúme, que causava ciúme de Deus, que causava ciúmes no Senhor. E o que hoje acontece na igreja também. O Senhor, ele tem ciúme, porque Ele nos criou para entregarmos para Ele o louvor e adoração que pertence apenas a Ele. E quando o Senhor olha para a nossa vida e vê algo em nós que está dividindo a adoração com Deus, isso causa ciúmes no nosso Deus. E uma vez o nosso Deus enciumado, nós também temos e colhemos na nossa vida as consequências do ciúme de Deus. Porque olhando para a igreja hoje, irmãos, e como eu falei, nós vivemos em tempos difíceis de servir ao Senhor. Tempos porque o conhecimento ele tem se multiplicado. Como está escrito ali no livro de Daniel, capítulo 24, versículo 4. Que a ciência multiplicada iria esfriar o amor, iria afastar a fé das pessoas. E hoje nós vivemos no tempo da... não ri não se eu falar errado, é monotecnologia, algo assim. Então é a tecnologia muito avançada. É isso? Você riu, então você sabe, né? Amém.
Não sei se essa palavra monotecnologia é algo assim. Significa, é o avanço da tecnologia. É a tecnologia de ponta. Então, nós vivemos nesse tempo. Um tempo difícil de servir ao Senhor, por quê? Porque as pessoas encontram dificuldade para vir para a igreja. Antigamente não era dessa forma. Antigamente as pessoas vinham para a igreja porque amavam o Senhor. As pessoas procuravam ir para a igreja para ouvir uma palavra de Deus e buscar a presença do Senhor. E hoje em dia nós vivemos em tempos difíceis, porque as pessoas, nós desacreditamos daquilo que nós não conseguimos ver, nós não conseguimos pegar. Porque hoje em dia nós vivemos num tempo da ciência avançada, coisas que feitas em laboratórios, coisas rápidas. E nós deixamos de acreditar naquilo que nós não podemos ver. E eu quero falar algo também sobre a apostasia, algo que iria preceder a vinda do Senhor. E eu gostaria de pedir para a igreja abrir ali no livro de Tessalonicenses. Passa a Bíblia para frente um pouquinho. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, segunda carta, tá? Vamos ver o que o Senhor diz que iria acontecer com esta terra antes da vinda do Senhor. E nós vamos ver que nós estamos vivendo esses últimos dias. E o Senhor quer alertar a igreja para que esse dia não nos pegue de surpresa. Embora a palavra de Deus fala que o dia e a hora ninguém sabe. Mas se na palavra do Senhor que nós acabamos de ler, ali no livro de Lucas, capítulo 21, a partir do 29, precisamente no versículo 34, que o Senhor disse, para que este dia não nos pegue de surpresa. Então, porque é possível que esse dia não nos pegue de tão surpresa, porque nós precisamos estar em pé diante do Filho do Homem, orando, jejuando todo o tempo. Amém? Então, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o título da minha Bíblia está escrito assim: a vinda do Senhor, revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Vamos ler do versículo 1 até o 6. Amém? Todos acharam? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Amém? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer pois por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que eu detenho, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Amém? Vou repetir o versículo 6. E agora sabeis o que detenho, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Glória a Deus. Então a palavra de Deus diz que no fim dos tempos, iria ter tempos difíceis. E esse tempo difícil é o nosso tempo que nós estamos vivendo, e o tempo da apostasia também. O que significa apostasia? É o abandono de algo, o abandono de um alvo, o abandono da fé. Isso significa apostasia. Jesus, Ele pode voltar para você hoje, porque quem garante que você sair dessa porta, você vai chegar até a sua casa? Quem garante quando você sair para trabalhar amanhã, você vai conseguir voltar para a sua família?
Misericórdia, irmão. Misericórdia não. Se prepare para encontrares com teu Deus. Tinha uma faixa aqui, ó. Se hoje Deus pedir a tua alma, o que você fez? Louco. É isso, pastor. E se o Senhor pedir a tua alma hoje, porque Satanás já pede todos os dias a tua cabeça, a minha cabeça, todos os dias. Satanás chega na presença de Deus e pede a tua cabeça. Por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora veja só, o que eu estou falando tem fundamento. Deus é um Deus justo. Satanás, quando ele chega diante de Deus para pedir a nossa cabeça, ele chega com papéis, com folhas, com algo que ele possa te acusar, com algo que ele possa, diante de Deus, mostrar que você está errado, que você fez, que você errou, que você pecou contra algo que está escrito na palavra de Deus. Mas o Senhor, meu irmão, Ele não permite que a sua cabeça seja entregue para Satanás, porque Ele acredita que você pode se levantar, se arrepender, que você pode ouvir a palavra dEle e mudar os seus atos. Mas não brinque com a sua vida, não brinque de ser crente, não brinque com o Evangelho de Deus, porque o Senhor, Ele está prestes a voltar. Mas eu não sei se o Senhor vai voltar para mim hoje ou amanhã, ou daqui um dia, um mês, um ano, eu não sei. Eu preciso estar preparado em todo o tempo, para que o Senhor, assim que Ele me chamar, eu estar pronto, eu estar preparado. E a palavra de Deus, ela está aberta para nós. A palavra de Deus está para qualquer um. Mas são poucos aqueles que creem na Bíblia. São poucos aqueles que observam a palavra de Deus e creem que realmente o Senhor está falando, o Senhor está alertando a igreja a respeito do fim dos tempos. E nós estamos vivendo o fim dos tempos. A apostasia está aí. A apostasia não é algo que irá vir. É algo que nós estamos provando hoje, que é o abandono da fé, que é o abandono do alvo. Isso que é apostasia. Então as pessoas não estão crendo mais como cria. Vem para a igreja, ouve a palavra, escuta a palavra de Deus, mas não dá ouvidos. Aqui, ó. Segundo Timóteo 3:8. De modo porque não. 7. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Pessoas que aprendem, ouve a palavra, vem para a igreja, ouve a palavra, mas não aprendem nunca. Não dá ouvidos nunca para a palavra de Deus. Irmãos, ninguém que está aqui hoje pode ser inocente diante de Deus. Ninguém. Eu ouvi um testemunho de um pastor, acredito que muitas pessoas aqui ouviram também. E nesse testemunho ele falava sobre quando ele era um bruxo e ele consagrava as novelas da Globo. E ele falou ali que todas as novelas da Globo, antes de ir para o ar, não sei quantas crianças eram sacrificadas e oferecida a um demônio lá. Essa criança, ela é posta em uma mesa e ela é amarrada as mãos e os pés, e é pego um punhal que tem até um nome, punhal de um demônio lá. E essa criança,
esse punhal é cravado no peito dessa criança. E ela se debate, grita, e o sangue todo dela é derramado. E o sangue dela é oferecido. Eles fazem algo lá com esse sangue, corta toda a carne da criança, e pega os ossos e queima ao enxuto da morte, como incenso, antes dessa novela ir pro ar. Toda a novela da Globo. E este homem, ele era um bruxo que ele consagrava as novelas da Globo. Ele fala lá das novelas que eles consagrou. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Tieta, a novela Tieta, e todas as novelas. E hoje ele é um homem de Deus, um servo de Deus. Mas ele saiu, e existem outras pessoas que fazem consagrações. Existe o povo de Deus parando diante da novela para assistir novela, em vez de ler a palavra de Deus. A pessoa não tem força de desligar a televisão, ir lá e tirar um tempo na presença de Deus, ler a Bíblia, orar, e fica diante da televisão assistindo. E esse pastor, ele fala lá que a pessoa que não sabia, ela é inocente, mas a partir do momento que ela sabe disso, ela não é mais inocente. E no dia do juízo final, aqueles que irão pagar o maior preço são as pessoas que assistem às novelas. Aqueles que fazem esses sacrifícios irão pagar, mas os maiores que irão pagar os maiores preços são o povo que assiste, que dá audiência, que fica diante da novela assistindo. E ele falou algo. Não existe nessas contas de água, luz, essas crianças desaparecidas, crianças de 10, 12, 13 anos, 14, que desapareceu e nunca mais apareceu. E ele fala algo que eu meditei, eu falei mesmo. Ele falou assim: será que uma criança de 12 anos não saberia falar para as autoridades aonde morava? Não conseguiria falar o nome dos pais? Será que eles não conseguiam? Não conseguiriam uma criança de 12 anos, de 10 anos? E por que então que nunca mais achou essas crianças? Porque são crianças sequestradas para morrer em rituais satânicos, para que a mídia crie força. A Globo, irmãos, é um império satânico. Todos os programas da Globo, antes de ir pro ar, é feito um ritual em um terreiro lá, para que dê audiência. Então fique sabendo disso. Não perca o seu tempo assistindo novela, nem na Globo e nem em lugar nenhum. Não aceite aquilo que o diabo tem entregado. Como eu falei, o diabo ele tem muita facilidade de entrar nas casas das pessoas. Porque quando uma pessoa abre a porta da sua casa, liga a sua televisão para algo que é consagrado a Satanás, junto com aquele programa, junto com aquela transmissão, existem forças satânicas que é transmitido para dentro do seu lar através daqueles programas. Então fique sabendo e não dê lugar para o diabo na sua vida, na sua casa. É por isso que nós vemos hoje em dia os filhos desobedientes aos pais, como nós acabamos de ler, pessoas ignorantes, irrepreensíveis. Irmãos, vamos observar a palavra de Deus. A partir de hoje, se você anda com a sua vida de uma maneira que não agrada o Senhor, comece a partir de hoje agradar o Senhor com a sua vida, com a sua conduta. Porque muito em breve, a qualquer momento, o Senhor pode vir para prestar conta contigo. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus.